Olá, eu sou o professor André Zuber e essa é a aula de número 22, a aula do equilíbrio líquido-líquido, aqui no curso de Termodinâmica 2 do canal IUTermo. A partir de agora, nós vamos estudar diferentes tipos de equilíbrio de fases, como o equilíbrio líquido-líquido, o equilíbrio líquido-líquido-vapor e o equilíbrio sólido-líquido. Veja que nós gastamos várias aulas falando sobre técnicas para a utilização do equilíbrio líquido-vapor. A partir de agora, nós vamos começar o estudo de diferentes tipos de equilíbrio, que são aqueles que funcionam como alternativa para a separação de algumas substâncias. Veja que na indústria, nem todas as substâncias podem passar por um processo de aquecimento, pois algumas podem se degradar, como no caso de proteínas, ou podem ter risco de explosão. Portanto, hoje você vai conhecer uma técnica de separação de compostos considerando a presença de duas fases líquidas, ou seja, o equilíbrio líquido-líquido. Ao final desta aula, espera-se que você consiga definir as equações que regem o equilíbrio líquido-líquido de sistemas binários, ou seja, sistemas que contêm duas diferentes substâncias. Espera-se também que você consiga relacionar o diagrama de fases do equilíbrio líquido-líquido ao diagrama da energia de Gibbs. Definir os termos como curva binodal, curva espinodal, temperatura consoluta superior e temperatura consoluta inferior. E, por fim, que você consiga usar os critérios de equilíbrio e estabilidade para analisar modelos que descrevem o equilíbrio líquido-líquido. Então vamos entender primeiramente por que algumas misturas separam-se em duas fases líquidas. O exemplo que nós vamos começar é um exemplo que nós estamos aí num sistema monofásico líquido e você pode perceber que nessa solução nós temos dois compostos, o composto A e o composto B. E esse sistema está a uma temperatura T1. Posteriormente, esse sistema vai sofrer uma variação de temperatura e a gente vai observar que nessa nova temperatura, duas fases líquidas irão surgir. Uma fase líquida contendo muito mais A e um pouco de B, e uma outra fase líquida contendo muita quantidade de B e pouca quantidade de A. O equilíbrio líquido-líquido surge basicamente por causa das interações entre as espécies semelhantes no sistema. Veja que inicialmente nós tínhamos a presença dessas duas substâncias em uma condição onde nós tínhamos apenas uma fase. Com a variação da temperatura, que pode ser positiva ou negativa, dependendo do sistema, nós vamos encontrar aí que as moléculas de A têm muito mais forças atrativas do que elas tinham na condição anterior. Então, à medida que essas moléculas de A ganham em intensidade e interação entre elas, elas vão juntando e promovem aí a formação de uma massa de aglomerados de moléculas de A. Caso essas duas substâncias, A e B, tenham características físicas muito distintas, como por exemplo densidade, a gente vai observar que esta fase de A vai ficar, nesse caso, menos densa e pode possivelmente levar parte dessas moléculas de B. Então é por isso que nesse sistema a gente tem A em grande quantidade na fase rica e alguma quantidade da espécie B. Na outra fase, nós temos uma solução rica na espécie B, por causa das interações entre elas terem ficado muito mais fortes, que arrastam também uma certa quantidade das espécies A. Quando isso acontece, nós dizemos que essas substâncias são parcialmente miscíveis. O que isso significa? Que em determinadas condições, a gente tem a solubilidade total de A em B ou de B em A, e posteriormente, quando elas formam essas duas fases, você pode ver que essa solubilidade parcial continua existindo, ou seja, A solubiliza uma pequena quantidade de B na fase rica em A e na fase em amarelo a gente também tem uma pequena solubilização de A em B.
Desta maneira, a gente pode, com esse simples exemplo, pensar naquilo que nós propusemos no começo do curso de Termodinâmica 2. A nossa ideia era sempre propor processos que permitissem a separação de substâncias. Veja que inicialmente nós tínhamos um sistema onde A e B estavam juntos e misturados. Nós fizemos uma variação da temperatura e agora nós temos duas fases distintas. Veja que nesse caso nós conseguimos separar as substâncias. Veja que nós temos na fase rica em A grande quantidade de A, e como há diferença de densidade, nós poderíamos facilmente separar essas duas fases e, por conseguinte, separar essas duas substâncias. E é assim que nós podemos pensar em processos de operação unitária que envolvam o equilíbrio do tipo líquido-líquido a fim de separar determinadas misturas. Mas é claro que nesse momento você deve estar pensando, mas será que eu já vi alguma coisa relacionada ao equilíbrio líquido-líquido? Se você já fez a disciplina de Química Orgânica Experimental, certamente você já deve ter visto esse critério no laboratório. Quando nós utilizamos o funil de separação, nós geralmente adicionamos um solvente C, como mostra a imagem, a fim de separar essa mistura em duas fases. Veja que nesse caso nós temos uma mistura em amarelo, contendo A e B, e uma mistura em azul contendo A e C. Ou seja, por diferença de afinidades e interações, eu consigo capturar esse A que estava anteriormente nessa solução com a substância B. E é mais ou menos isso que você observa neste funil de separação, a formação de duas fases onde eu consigo retirar uma das substâncias de uma das fases. Nesse caso, perceba que o equilíbrio líquido-líquido ele não se comporta como uma mistura água e óleo. Água e óleo formam duas fases totalmente immiscíveis. Nesse caso aqui, nós precisamos considerar para o equilíbrio líquido-líquido formação de duas fases parcialmente miscíveis. Ou seja, o A é encontrado tanto na fase com a substância B ou na fase onde ele está em prioridade com a substância C. Esse fenômeno de separação e extração por meio do equilíbrio líquido-líquido pode acontecer em diversos exemplos. Um deles é a separação de compostos aromáticos e alifáticos. Nós também podemos citar, na indústria alimentícia, a desacidificação de óleos vegetais, bem como a recuperação de proteínas e a purificação de solventes orgânicos. Um exemplo mais moderno deste tipo de equilíbrio é a produção de etanol anidro a partir de misturas contendo líquidos iônicos. O artigo que é apresentado aqui nesse link está na descrição deste vídeo e caso você tenha interesse, você poderá consultá-lo para compreender essa técnica mais profundamente, que é uma técnica que é alternativa à destilação extrativa. Aqui você encontra uma foto de uma célula de equilíbrio líquido-líquido utilizada nos laboratórios de pesquisa para investigar o comportamento desse tipo de equilíbrio. A célula de equilíbrio tem um espaço interno, onde é feita a mistura a ser investigada, uma região de camisa, onde a gente pode passar um fluido de aquecimento ou resfriamento para manter a temperatura do equilíbrio, um medidor de temperatura, que pode ser um termômetro ou um termopar, e regiões de amostragem, da onde alíquotas podem ser retiradas a fim de contabilizar a quantidade dos compostos naquela fase. Então, basicamente, o que os pesquisadores fazem para estudar o equilíbrio líquido-líquido é colocar quantidades conhecidas das substâncias nessa célula de equilíbrio e promover a agitação por meio de um agitador magnético. Fixa-se a temperatura do sistema e controla-se essa temperatura a fim de que o meio reacional fique no valor especificado. Esse agitador magnético permanecerá ligado a fim de promover a transferência de massa entre as fases. Em alguns procedimentos,
espera-se que essa agitação tenha duração de 1 hora. Após isso, desliga-se o agitador magnético e deixa-se a mistura em repouso por um longo período de tempo, até que as duas fases se estabeleçam propriamente. Com a solução em repouso, você pode coletar com seringas, a partir desses septos, amostras da fase 1 e da fase 2. E, posteriormente, fazer um método de detecção, como, por exemplo, cromatografia, a fim de identificar a quantidade dos compostos em cada uma das fases. E é com base em dados como esses que nós podemos projetar operações unitárias que utilizem o equilíbrio líquido-líquido para separar compostos em processos químicos industriais de grande escala. Vamos, a partir de agora, entender um pouquinho mais sobre a matemática e a termodinâmica do equilíbrio líquido-líquido. Vamos considerar, por ora, uma mistura contendo apenas duas substâncias, a substância A e a substância B. Quando o equilíbrio líquido-líquido é atingido numa condição de temperatura e pressão fixas, o critério de isofugacidade deve ser obedecido. Por isso, você vê o critério na equação de número 1 neste momento na sua tela. Veja que a fugacidade da espécie I na fase identificada como líquido alfa deve ser igual à fugacidade dessa espécie I na fase líquida beta. Considerando como referência de solução ideal a referência de Lewis-Randall, então a equação de número 1 pode ser reescrita da seguinte maneira: x de I na fase alfa vezes o coeficiente de atividade de I na fase alfa vezes a fugacidade de I na fase alfa deve ser igual ao x de I, gama de I, vezes fugacidade de I na fase beta. Como no caso da referência de Lewis-Randall, essa fugacidade refere-se ao valor de pressão de saturação, e considerando que a temperatura é fixa nesse sistema, ou seja, a temperatura da fase alfa é igual à temperatura da fase beta, portanto, as pressões de saturação desses compostos serão iguais. E aí, nós podemos simplificar a equação de número 2 da seguinte maneira. Com isso, nós teremos o seguinte critério de isofugacidade para os compostos presentes nessa mistura: x de A na fase alfa vezes o gama de A na fase alfa deve ser igual ao x de A na fase beta vezes o gama de A na fase beta. De maneira semelhante, o x de B vezes o gama de B para a fase alfa tem que ser igual ao x de B vezes o gama de B para a fase beta. Veja que as equações 3.1 e 3.2 mostram necessariamente que o equilíbrio líquido-líquido só existirá por causa das diferentes interações entre as espécies na mistura. Por isso, a partir de agora, nós deveremos contabilizar os gamas das espécies na fase alfa e na fase beta por meio de um modelo de energia de Gibbs em excesso. Empregando o modelo de Margulis para representar a não idealidade da espécie A na solução, então a gente tem o x de A na fase alfa vezes, este valor é o gama de A para a fase alfa, ou seja, o exponencial de A sobre RT, x de B na fase alfa ao quadrado, igual ao x de A na fase beta, vezes o exponencial, e esse valor equivale ao x de A na fase beta. De maneira semelhante, nós podemos escrever aqui o modelo de Margulis para representar a não idealidade da espécie B. Então, nós temos mais esta equação. É importante ressaltar que a soma das frações dos compostos deve ser 1 para a mesma fase, ou seja, o x de A mais o x de B dentro da fase alfa tem que somar 1 e o x de A mais o x de B dentro da fase beta também tem que somar 1. E é com base nessas equações que nós conseguimos resolver o equilíbrio líquido-líquido para um sistema contendo dois componentes e duas fases. Veja que nós temos 1, 2, 3, 4 equações e também 4 incógnitas. Por isso, esse sistema é possível e determinado, e é assim que nós resolvemos matematicamente o equilíbrio líquido-líquido.